também estou a precisar aqui de um cafezinho. Um cafezinho. Preparem um Esse café. caso foi muito famoso. Yeah. Então, eu quero provar. Quero provar. Bem, vamos precisamente começar com quem era o Januário antes de se tornar Príncipe Ouro Negro? Januário Joaquim Mujwenga, filho de Maria José Paixão Mujwenga e de Monize Luaina, primeiro de César Meus. Eu era um menino muito extrovertido, eu era um menino muito enriquecido ao mesmo tempo, um menino que era viajado naquilo que o ambiente que eu estava me proporcionasse. Então, esse menino é um menino que era à vontade com todo mundo. E eu me lembro, os meus tios no passado, recentemente me contaram que eu ficava no colo de qualquer pessoa. Inclusive, uma senhora no passado, no Aimbo, na minha terra natal, que infelizmente sofria de mente, mas aquela senhora ia nos luais e tudo mais, mas quando passasse em frente da casa dos meus pais, gostava de me meter no coelho e também lhe deixavam à vontade como aigo. No coelho. Onde é que nasce este menino? Esse menino é da cidade de Voida, que é o Aimbo, minha terra natal, mas registrado como caluandense. Afinal de contas, no passado, devido à guerra, então era tinha muita complicação no concerne ao resuasto. Você vai se proteger do estuário ou vai registrar o teu falho? Então os meus pais decidiram se proteger do estuário e saíram do Embo para o Quando Cubengo. Depois do Quando Cubengo, Luenda. Então, fui registrado como caluandense. Isso não é mel, porque afinal de contas nós somos angolanos, nós somos do Moendo. Ok, vens do Ambo, passaste por Menong e cresceste em Luanda. Como essas mudanças de cidades moldaram o teu estilo e a tua maneira de comunicar? Olha, para lhe ser sincero, quando mais miúdo, eu não vivi isso na Puel. Mas sim os meus encarregados, os meus pais, porque enquanto pequeno, nós só aquilo que disse, deixa a voida me levar. Era inocente. Os pais vão por aí, você está aí lá de Samboy, você só quer brincar, você só quer felicidade. Então, essa inocência de ser criança, muitas das vezes nos livra de certos problemas da voida que eu não tinha nem para levar aqui a pé. Tinha que idade quando chegou a Luanda? Olha, não recordo, mas fazendo assim um balanço zoanho do que ouço, os meus familiares, arrondava-se nos 8, 9 anos de idade. 9 anos? Sim. 8, 9 anos de idade. Ok. Há alguma situação vivenciada nesta fase da infância que marcou, portanto, a sua memória, a sua vida? Gostava de partilhar connosco? É mesmo essa trajetória. A trajetória. Essa trajetória do Asmbo, devido à Guaira, íamos até o Quando Cubango, depois Luenda. Essa trajetória penso que não é boa para qualquer ser humano. Okay? E nós, como criança, de uma maneira ou de outra, nós gravamos muita coisa. E foi isso que é marcante, que foi negativo, que já agora aproveito a apelar ao mundo pela paz, pelo diálogo. Nesse momento estamos aqui a surroar, estamos aqui a brincar, estamos aqui a queimar, mas há família no outro lado do mundo que não tem isso. Estão a passar conflitos armados e tudo mais, estão a passar fome. Então eu apelo ao mundo a paz em primeiro lugar,
o diálogo, nas incompreensões, nós temos que encontrar sempre um meio termo para não irmos às armas, não irmos ao físico. Claramente. Por favor, Moindo. Claramente. E falou aqui de algumas situações como dificuldades e não só. Quem hoje olha para o Príncipe Ouro Negro, se calhar deve esquecer, não é? Algumas situações vivenciadas, algumas dificuldades, não é? Enfrentadas. Quais foram as principais dificuldades, as principais situações difíceis que enfrentou enquanto jovem, enquanto adolescente? Enquanto jovem, enquanto adolescente, era poder me encontrar. Afinal de contas, os que eu serei. Porque a minha família é muito rigorosa no concerne à formação acadêmica. E nós, como seres humanos, muitas das vezes, nós não somos iguais. Nós vamos ter primos, vamos ter amigos que num toque zoanho, num piscar de olho, uma matéria completa está na cabeça dele. Mas o Abel, o Januário, que é o Príncipe Ouro Negro, muitas das vezes não tem essa capacidade. Ele não nasceu para isso. Então, são essas dificuldades que eu encontrei para me encontrar. O que eu serei no futuro? Porque quando eu achei que me encontrei, tentava me inclinar no futebol. A minha família é escola, tem de ser escola. Depois a idade baixou. Então, olhei para a dança. A dança, a família está ali, é mesmo só no caderno. Igreja, caderno. E aí depois a pessoa fica... O que é que eu serei? O que eu serei de concreto? Depois vi a música, então a minha persistência na música fez com que muitas das vezes os familiares, não digo concretamente virarem-te as costas, mas sim te darem assim como um indisciplinadozinho da família. Porque a música e principalmente o cudoeiro, mesmo o futebol, você fica que nem losco, você fica que nem malusco e marginal, porque você sai muito suado, você vem suazo e anda com pessoas que os teus familiares vão dizer, estás a ver, eu disse que ele está a ficar bandoado. Não. Como é que foi essa experiência? Claro, encontrou-se, não é? E disse muito bem, vens de uma família que preserva a questão da educação, preserva a questão dos princípios e tudo mais. Muito isso. Ter que escolher a música e este personagem, a maneira como tu te expressava, como tu te expressas, como é que foi a reação da família no dia a dia? Como é que foi tudo isso? Muito negativa. A minha família, eu repito mais uma vez, e o Mano Chocolate é espanhol, a minha família é conservadora de princípio, mas normalmente as famílias africanas são conservadoras de muitos princípios. Nós somos mais de igreja, estudar, respeitar o tio, respeitar a masmã. Quando você tem um desvoio zoanho que, entre aspas, não é desvoio, porque você vai ter que provar na família que o meu pintar cabelo, o meu sentar com os meus amigos na rua não quer dizer que eu quero ser marginal. Então você vai ter que convencer a família. Mas isso... Exato. Responda-me só, não te esqueça o que vai dizer. Responda-me só. Mesmo com o pai e a mãe, falava desse jeito? Principalmente no princípio, para poder me encontrar. Porque eles viam, esse menino não fala assim. De repente, não, estamos a criar um perigoso aqui em casa. Esses são os códigos de assalto. Entendeu? Códigos de assalto. Então, isso tudo. A gente tem que convencer na família. E foi uma trajetória muitíssimo difícil. Foi difícil. Para convencer a minha família. Eu tinha que mostrar na minha família o outro lado, que eu não tinha de
está proaiso, que não tinham de me encontrar com um Elcor, uma drosga na mão, e que, graças a Deus, nunca enverguei nesta área. Então, não tinha mutuaivo. Os mutuaivos que fazia com que a minha família, inclusive, eu tive que sair de casa dos meus pais. Ok. Mas saiu por iniciativa própria ou os pais Não, expulsaram? é mesmo raua! Raua! Oh, foi expulso pelos pais? É raua! A minha masmã. Ok. Livro o meu paspá, porque o meu paspá era mais de trabalhar fora da capital. E como o Osme é mais flexível. E também no casal encontra-se sempre um ser mais flexível. Então, nesse momento, eu tenho a dizer que o meu paspá era mais flexível, mas era de olho na tua transformação. Também era daquele de dizer, esse está a ficar marginal. Mas não era muito daquele punho muito do airo, é para fora. Não. A minha masmã, sim. Com que idade é que saiu da casa dos pais? Cosmo? Com que idade? Eu saí com 18, 19 anos de idade. 18, 19 anos. Sim, mas pelos princípios da minha família, eu fui viver na casa da minha tia. Ok. No Rocha Point, que é a tia Briswhite. E depois, estando na minha tia Briswhite, não levou muito tempo, porque também era uma fase complicada para mim. De me encontrar também o coração. Okay. O meu coração também procurava a sua amada. Era outra complicação na minha vida. Mas por quê? Eu queria namorar. Ok. O meu coração procurava uma garota. Nenhuma mulher eu aceitava deste jeito. Era difícil, mas a minha masmã também era dificuldade para mim namorar. Ok. Porque não era isso que ela queria. Mas assim chegava para conquistar alguém e era mesmo com... Com as minhas saias muito mais que irreverente. As minhas saias colém, eu ia de colém, a família da namorada também me apedrejava com palavra. Assim, esse, saia daqui. Você vai namorar com esse malusco. Ainda mais é com o Darissa. Então, é isso que eu vi. São essas dificuldades de aceitação. Aceitação. Porque, afinal de contas, a diferença incomoda muita gente. Porque a nossa sociedade, lá mais para trás, não estava preparada para encarar os Namayer, príncipe ouro negro e presidente Gasolaina. A irreverência é que nos comandava, é que nos determinava. Depois, eu caía também nas aventuras de meter piercing. Eu cheguei de meter piercing aqui no lábio superior, abaixo do nariz. Com essa indumentária, com essa forma de falar, sei que depois, ou seja, com a arte, a música e tudo mais, e 19 anos, 18 anos, 20 anos, ainda não conseguia obter assim lucros, não é, financeiros, que é para poder autossustentar-se. Conseguia, como é que se sustentava? Conseguia ter um emprego com esta forma de ser? Não. Eu tenho de agradecer muitos dos taxistas do Morro Buento, a Racing, a Super Ferroeira, o DMX. Pela nossa irreverência, eles nos ajudavam. E nós queríamos se locomover. Deus é maior. Quando tu és inocente, tu vives a vida e não te acontece nada. Chocolate, nós parávamos no meio da estrada. O carro está a vir em alta velocidade. Eu e o Gasolaina entrávamos na estrada porque víamos que esse aço é da nossa família, são os Racing, são os Super Ferreira. Nós entrávamos, abríamos braço, ele lá via e tinha que parar à nossa frente. Depois nós pedíamos boloia, sabíamos, a nossa maneira de parar e pedir boloia era essa. É mesmo se estender no meio da estrada. Joaira. Que nesse momento, se os homens, os taxistas do Morro Buento estão a me ouvir, por favor, que mandem uma mensagem. Nós esperávamos, nos ajudaram muito na nossa carreira. E alguns amigos, eu, por exemplo, tenho o meu papoite do Morro Buento chamado Papoite Ari.
Aquele Osman me ajudou bastante. Quando era para gravar uma música, ele tinha o seu buqueiro, dava para mim. E aí, dali, a gente conseguia gravar as nossas músicas. É assim o nosso andamento. Foi difícil. Muito difícil. Éramos chamados de vários nomes. Os mais humildes que eu posso dizer que o pessoal pode ouvir sem ferir sensibilidade é mesmo Malusco, esses são Losco, esses são analfabetos. Nós éramos São vistos longos, assim. pessoas que não- Esse termo. Então, mas nós, na inocência, não é porque a gente engolia aquilo e sabia o que estávamos a fazer. Graças a Deus, é na inocência. Quando tu não sabes o que está a se passar, tu vives a voida. E nós não relevamos nada naquela altura quando nos chamavam esses certos nomes. Mas naquela altura era a espécie ingrediente para nos manter firmes na nossa palavra, no nosso fosco, no nosso objetivo. Quanto mais falavam, esse é malusco, dia seguinte eu tinha que aparecer com roupa muito mais diferente. Eu colava, eu tirava aquela parte de cima da chinuela, colava na minha peita. Não. Então você não via aquelas pegas, se assim posso dizer, da chinuela. Então você só via mesmo aquela parte de beijo estava colada com cola rápida. Vocês não tinham noção do que estavam a fazer, só estavam a fazer. Só estávamos a fazer. E quando se faz assim a arte, muito obrigado pelo café. Aí está o café. Aí está o café do Príncipe. Eu vou antes. Vamos então brindar aqui também. Aqui está o meu café. Vamos brindar à distância. Viva. A Sawaide. Exatamente. Como é que é? A Sawaide. A Sawaide. Viva a Sawaide. Maravilha, maravilha. Gratidão pelo café. Exatamente. Yeah. Tudo na inocência. Naquela fase. E desculpa lhe corteira, um homem inocente é um homem livre. Ele vive. E na nossa inocência recebíamos aquilo como ingrediente. E hoje somos o que somos graças a essas sauas. E eu aproveito nesse exato momento agradecê-los pelas pedras jogueiras, porque senão iam nos meter no conforto. Então, cada vez que recebíamos aquelas palavras que sentíamos como motivação, estamos aqui hoje como os na manhã. Ok, falou de um ponto muito importante, a questão, a família primava pela educação, pela formação, ainda assim procurava por uma escola, por uma formação. Não tinha cosmo, eu ia na escola, eu estudava. E para dizer que nós estudamos na Escola São José do Morro Bueno, onde fizemos o ensino médio, eu e o presidente Gasolina, e outros colegas excelentes que, se me permitam dizer, há pessoas que nasceram mesmo para estudar, para suportar milhões e milhões de matéria e livros na cabeça, ok? E essas pessoas também nos auxiliavam, como colega. Januário, tem que ser assim. Januário, vamos embora. Nos motivavam. Okay. Então, a gente caminhava mediante o sangue, como disse na Joária, dos nossos colegas, dos Chegaram professores. a concluir o ensino médio. Sim, chegamos a concluir o ensino médio na Escola São Josué e é onde nós criamos a nossa linguagem portugueseira. Ok. Nós tínhamos uma disciplina chamada Metodologia do Estudo. É que nos ensinava, é a disciplina que nos ensinava como estudar, ok? Então, o nosso professor era o Bento Camacoive. O Bento Camacoive, que nesse momento... Camacoive. Que nesse momento manda um grande abraço onde estiver, ou quem conhece, diz que o príncipe e o presidente Gasolina sempre mencionam o nome dessa lenda para nós. Porque na disciplina do ele dizia, não falam folha, dizem folha. Folha. Não dizem porta, dizem porta. Então, nós ficávamos assim. Olha, tem que usar as fonéticas tem que usar nas expressões. E a gente foi pegando as fonéticas, violamos as fonéticas
e criamos o aportugueser. E quando íamos na ceila, falávamos tudo, mas tudo com as fonéticas violeida, ele, surruaia, a sala, surruaia, mas noutras disciplinas nós éramos castigueiros. Januário em disciplina, fora. Jeremias em disciplina, fora. Porque nós estamos na outra disciplina. Queremos falar também a violeiras fonética. Aí viemos dificuldade. Mas agora também naquela inocência, nós ficávamos maluscos. Mas aqui onde aprendemos que nós temos que falar com as fonéticas. Aqui também que está em solteiro. Assim é Cosmo. Olha, deixa eu lhe contar uma suaina. Ai, São José, muito obrigado. Nas atividades... Eu não me vou aguentar. Não. Nós tínhamos um professor de música. É o Saxainto. É o Saxainto. Deve ser o Saxainto. O Saxainto... não, é o Padre Trindade. Lembro muito bem. Saxainto é da 28. Então, o padre nos incentivou a vestir as roupas africanas e tudo mais. Lá vai o príncipe ouro negro no certo doaia. Normal. Sem ser um doaia de África. Eu pesgo, vou na escola a mais europeino, tronco nuim, micenga. Então vou para a escola ali mesmo. Pronto. Outra indisciplina. Eu agora ficava maluco. Mas vou fazer Cosmo. Mas você vai vir assim de troncos nu. Mas o professor disse: nós temos que vir africano, temos que dar valor nas nossas vestes africanas. Agora é Cosmo. Mandou chamar encarregado, tinha que chamar encarregado. E eu levei aí. Era muitos problemas. Era muitos problemas. Mas eu só queria me encontrar. Quem sou eu na sociedade angolana? O que é que eu vou contribuir? Príncipe, quando foi a vossa primeira atuação que tiveram a oportunidade de conseguir um pagamento, não é, que fez jus à vossa arte? Olha, a nossa primeira atuação, onde conseguimos naquela altura $100, era no colégio Batuasta. É no colégio Batuasta. Onde o príncipe ouro negro, é por isso que eu tenho a denominação super cudarista. Eu no passeio não gostava de cantar só no pelco, eu voava. Voava bastante. Voar mesmo? É voeira. Okay. É mesmo voeira. De que maneira? Eu via assim, sítios para pegar, eu pegava, pulava de um canto para o outro. Então, nessa atividade que fomos convidados, gratuitamente, não com a intenção de nos pagarem, então eu fiz essas minhas malabarices, se posso dizer. Eu subi no segundo andar e lá estava a passar um caminhão de água e eu pulei do segundo andar até o caminhão. Não. Verdade. Verdade. Quem estudou no Batuasta, por favor, que entre em contato. Não protege nenhum membro? Não. E até hoje eu estou com esse espírito. Permitam-me dizer, eu pedi ao Fly Squad que eu quero pular de paraquedas. Eu quero voar. Se a Stop... Tens o espírito voador. É verdade. Se a Stop FS me conseguir me meter a pular de paraquedas, eu agradecerei. Ok. Quero bastante. Doutor Osana. Eu quero voar. Permitam-me. Mas isso não é um bunglebasne. É uma verdade. Eu quero pular. Essa é uma das aventuras que eu mais quero. Vamos providenciar tudo. Por favor. Ok? Ok. Doutor Osana está aí a ouvir o programa. Eu vou pular pelo cudoeiro. Então daí eu voei até o caminhão. Então o povo muito delirado, aluaino, muita gente. E quando acabou, só sei que o mais velho, o dono do colégio, veio, meteu assim no meu bolso. Nós assim, emocionados. Eu puxei a gasolina. O Paspá meteu uma coisa no bolso. Fomos andar. Quando vimos assim $100. $100. Foi uma festa daquela. Sentimos aquela foi as portas para os Namaieira começarem a ganhar
um pouquinho da música. Expressão, e aí foram surgindo outras outras oportunidades oportunidades. financeiras. É daí que também surge a oportunidade de poder substituir o grande Sibem. Verdade, mas com uma trajetória muito longa. Os Namayira, nessa mesma trajetória, desses chamados de Malusco, Losco, apareceu um ser humano de nome Master Swile, da MNG Produções. Foi o homem que nos abriu as portas para a sua produtora e que na altura ele trabalhava também, porque ele é primo do Oshisfu, trabalhava junto com o Oshisfu, e daí nos deram essa magnífica oportunidade de ser de uma produtora. E é naquela produtora onde lançamos o nosso primeiro álbum denominado Os 10 Mandamentos do Cudoeiro. Uau. Então lançamos o nosso álbum, que na altura eu e o presidente Gasolaina falávamos assim no OSF, para nós é importante porque a paixão do artista no passeio era sentar na Praça da Independência, na portaria da rádio, e ali a gente só queria isso, não queríamos saber de dinheiro. Então nós fizemos a nossa venda. A nossa venda não foi a tal venda, infelizmente, porque nós sentíamos que tínhamos um bom nome, a gente já estava a conquistar, tínhamos muitos fãs, mas são esses fãs que na hora da verdade não aparecem na tua venda, ok? Então tivemos uma venda assim, e dali fomos continuando. Depois Não perdemos. deve ser... Vocês terem sucessos como artistas e não como músicas, ou seja, vocês acabam por chamar a atenção não pelas músicas, mas sim pela indumentária. Pela nossa Vocês irreverência. têm sucesso de irreverência e não sucesso de música, é isso? Na altura. Ok. Dito certo, estás mesmo na matéria, foi por aí, Luís. Nós confundimos. E também, como eu disse há minutos atrás, era na inocência. E nós confundimos que aquele público que a gente estava a conquistar era pela música. Não, era pela irreverência. E nós fomos na portaria, apareceu as pessoas que tiveram que aparecer, e depois dali fomos caminhando. Infelizmente, como disse, a venda não foi a tal, mas fomos fazendo outras vendas em rádios, empresas, mas até hoje de certeza que no estoque da nossa ex-produtora deve ter aí disco dos Namayera, porque depois não demos continuidade, surgiu outros acontecimentos que não poderíamos continuar com a MNG Produções. Depois fomos com a Casa Reboita. Depois da Casa Reboita continuamos a nossa carreira sem nenhuma produtora. Até agora estamos sem nenhuma produtora e estamos a trabalhar assim. Ok. Qual é o significado que o programa Sempre a Subir tem na vossa carreira? Tem um grande significado e com isso tenho antes, porém, agradecer a Coreia Hindu. Coreia Hindu mostrou-nos que tem lugar para todo mundo, permita-me a redundância, no mundo. Quando nós achamos que a sociedade recusa-nos como loucos, paranoicos, surgiu esse ser humano a nos dar essa proposta para podermos fazer a apresentação do programa Sempre a Subir. Alguém que percebeu a arte numa outra dimensão. Verdade. Isso por quê? Porque foi a fase que o nosso ícone do Cudoeiro, que muito admiro e mando já um grande abraço para Poite Sibuan, foi detuído, ou melhor dizer, foi preso. Então, estavam aguardando por ele muito tempo. Mas viram que o tempo foi se arrastando de mês. E os programas que estavam a repetir estavam a esgotar. Então tinham que ver alguém para substituí-lo, para fazer o programa enquanto ele estava na prisão.
É ali onde olharam para o mercado, viram outros artistas, outros fenômenos da música, que muito respeito, e pelo respeito não vou citar o nome deles, mas foram lá, fizeram casting, reproveram. Olharam, não. Quem se assemelha mais ao Cebuain? Aqueles minuain, os Namayer. Fomos escolhidos, na altura nós não queríamos, porque afinal de contas, sim. Por quê? Por esse temor da sociedade. O preconceito. Verdade. Mas um dos agentes disse, não, vamos lá saber a proposta. Muitas das vezes isso será bom para vocês. Um salário mínimo já ajudará na vossa carreira. Então, fomos lá toeira. A conversa foi boa. Fizemos o casting e nos falaram, vão para casa e daqui a um mês vamos ligar. E esse um mês ficou simplesmente horas, porque mesmo no caminho de regresso para casa, disseram, as manhã vêm gravar o programa, vocês ficaram com o programa. Okay. Aí os Namayer ficaram com o Não houve nenhuma condição na questão da linguagem, na assistência? Não. Deram liberdade. Olha, com o andar do programa, agora começou as bombas dicroáticas. Jornalistas grandes da nossa sociedade, aquilo saiu no jornal. Esses minuainos vão estragar as nossas crianças, vão estragar a sociedade. Nós ouvimos aquilo por pessoas ao nosso redor. Depois nos mostraram o jornal. E não é um jornalista de brincadeira. Conceituado. É que quando abre as bocas é uma voz autorizada. Nós ficamos trêmulos que já perdemos o emprego. Fomos no trabalho. Nós próprios que estamos a chamar os direitores. Senhor direitoiro, com aquele temor, já estamos a ver umas croáticas assim, temos que moderar muito a portugueseira. O diretor disse, nós chamamos vocês, tiramos vocês da vossa área de conforto por causa da vossa irreverência. Sejam como vocês são. Queremos mostrar o diferente. Queremos isto. Isso é um programa de entretenimento. E é ali onde nós saímos com o slogan. Queres ver telejornal? Assista Ernesto Bartolomeu. Queres ver reverência, humor, tudo? Assiste os Namayer. Agora, responda-me. Como é que é a sua relação com os filhos? Normalmente os filhos aprendem muito com os pais, não é? Desde a linguagem, desde a maneira de ser, de estar e de se comportar. Como é que é a sua influência? Como é que os seus filhos olham para si? Eles também copiam-te, nem por isso? Como é que eles falam? Filho, você sois toida. Filho, você sois toida. O paspá está a trabalhar para ti. A masma está a trabalhar para ti. Filho, você sois toida. Filho, você sois toida. A única coisa que eu peço é para os meus filhos se formarem, estudarem. Deixem esse moendo com o paspá. O paspá enfrenta esse mundo para eles. Desde que eu gerei os meus monoime, o que ama, a que ama, o que isso, o que leuso, agora, aquela, todos pelo cudoeiro. Por isso que os nossos são cocaipa. O cudoeiro é que lhes alimenta. Okay. O cudoeiro é que paga as propinas. O cudoeiro é que construiu um bequinho para eles. Eu homenageei o cudoeiro a todos os nomes dos meus monamas. Okay. Então, essa minha relação com eles é mesmo de paspá, falho. Paspá, falho. Mas eu quero perceber, em casa falam assim com os filhos? Artisticamente, eu tenho doito e eu tenho aprendido que um mundo familiar acaba de ser um segredo artístico. Mas eu revelo, eu tenho sido assim
mas moderando a portugueseira. Ok. Eu faço exercício para falar o português corrente, mas de repente estou no portugueseiro falho aí. Mas pá, não é isso aí. É isso. Ele fica me corrujando. Eu tenho um falho que é isso. Aquela aí é que eu remito ainda. Ele está sempre disposto a me corrujar. Agora está com que idade? O que isso está com suete, o primeiro está com 15. Ok. 15 anos. 15 anos de idade. Opa! Amantes de futebol, como participar no passeio e agora também. Okay. Não fui profissional devido à família. Aconselhas um deles a se tornar pudorista? Não aconselho, mas apoio se ele quiser. Por que é que não aconselha? Porque o mundo do Cudoeiro é um mundo de guerra. O Cudoeiro é guerra. É violento. É violento. Do Neida você só vai assustar o passinho que está a bifar o teu falho. Do Neida você vai assustar o K2 já está a bifar o teu BSB. Do Neida o puto Mirelso que é filho do nosso antiquerido. Encontrou o puto Lila distraído do bispo. É o Cudoeiro. É dos loucos. Esse Cudoeiro. Angola é o Cudoeiro. Nos torna diferente e especial. Mas e também me apeguendo naquilo que eu não aconselho, é simplesmente apoio, porque afinal de contas nós devemos deixar com que os nossos falhos não sejam nós por obrigação. Não seguem-nos por obrigação. Tem que ser por paixão. Tenham a liberdade de ser o que quiserem ser. É verdade. Então, eu fisco. Se ele quiser ser cudarista, aí apoio. E agora é onde entra o conselho. Ser cudarista é assim, tens que poder andar assim, fazer aquilo, para poder estar firme no mercado. Ora, a tua imagem correu o mundo. Foste para o Brasil, Portugal, França. Alguma vez imaginaste que o Voyeur alcançaria este patamar? Não. Não posso ganhar para ele ser sincero. Mas, enquanto fazedor de arte, enquanto um trabalhador em qualquer determinada área, nós devemos ter as fé, estar focado para alcançar objetivos ainda maiores, metas ainda maiores, desafios ainda maiores. Então, eu não sabia que ia chegar a esse nível, mas eu sabia no passado que coisas boas eu vou conquistar. Eu tenho fé que nesse exato momento essa entrevista pode me dar 1, 2, 3, 4 espetáculos. Ou um contrato com uma empresa. Eu tenho essas fé. Então é isso que vive em mim e vivia também no passado e depois as coisas foram acontecendo. Hoje o Ouro Negro consegue viver da música? Não hoje. Desde já eu vivo da música. Desde que saí da casa dos meus pais, é a música. Tem casa própria. É o Cudoeiro. Tenho casa própria pelo Cudoeiro. A gente dá no Doeiro. A gente sacrifica-se pelo Cudoeiro. O meu primeiro sacrifício começou naquilo, entre aspas, a negligência, aquela luta que eu fiz com a minha família. É esse caminho que eu quero. É isso que tu queres, sai de casa e tudo mais. Como eu não tenho que apresentar resultado? Hoje tenho resultado. Hoje a família diz, tiramos o saspeu e nos rendemos, porque afinal de contas, mostraste que, afinal de contas, abraçaste um propósito positivo na tua vida e que agora orgulha a família. A família também é interesseira, não? Não é interesseira. Uma família não é interesseira, porque a família é simplesmente preocupada. Por que eu digo que a família é preocupada? Ela está preocupada se o seu membro da família vai se perdoar. Então, essa preocupação é que ela fica no teus pés. E naquele momento da tua inocência, você pensa que a família quer o teu mel. Mas depois de
você dar o resultado positivo ou negativo, aí você vai perceber. Vais conseguir fazer um balanço. Se fores humilde o suficiente, você vai dizer, afinal, quem dos seres humanos daqui de Anguaila nunca disse, afinal, a minha mamã só queria o meus bem. Afinal, o meu paspá só queria o meus bem. Todos nós. Aquele puxão, a mamã falava para não ir na discoteca, a mamã falava para não andar com a amiga Y, Suíça, afinal de contas tinha razão. Se hoje tenho aqui mais filhos e menos condições, afinal a família tinha razão, porque temos que chegar a um momento para dar razão. A família hoje me vê, não, afinal o rapaz tinha razão, que ele queria isso. Por isso que muitas das vezes não te abre a boca, porque os nossos mais velhos do passeio têm um certo orgulho. Não vai dizer, meu jovem, senta-se aqui. Desculpa por aquilo que fazíamos, afinal de contas, escolhesse um bom caminho, e não esse bandoido, afinal, que nós pensávamos que ia ser bandoido, graças a Deus. Não, mas ele te mostra com gesto. Te ligam mais, tenha confiança, dão-te carro deles, conduz o carro, vai à vontade. Então você sente que o mais velho rendeu-se. Maravilha. Isso é muito bom. Pronto, a família não interessou, em alguns momentos. Porque na nossa sociedade, o interesse gera o ser humano. Boas. Foi a Brasil, foi a Portugal, a imagem correu o mundo. Teve também resultados financeiros? Não o esperei, mas tive resultados financeiros que deram para dar um peso na minha vida. O besco que hoje tenho, graças a essas viagens, tive no passeio já 2 queiros. Aqueles queiros é resultado dessas viagens. Seria ingrato se não mencionasse isso. É por isso que eu tive essa... Que análise faz da cultura angolana no que toca a valorização, apoio e, sobretudo, abertura aos artistas? Como é que olha o nosso país? Esse é um assunto muito sério de falar de valorização. E aproveito nesse exato momento, nos microfones da STASP FM, para dizer que estou muito chocado, estou muito triste que ainda nessa altura há instituições que banalizam o cudoeiro. Em todos os toilos há malfeitores, há maus intencionais, cantam músicas ofensivas, cantam músicas desviantes em todos os estilos. No Swemba, Kizwemba, Tarraxonha, Rap, há essas sauas. Mas nós devemos peneirar. Temos que peneirar. Porque encontramos a maioria que cantam boas músicas. Então, instituições que vêm a público generalizar o cudoeiro e dizer, defamar o cudoeiro, subestimar o cudoeiro, que é um dos maiores toilos que resgata jovens da prostituição, da delinquência e de maus caminhos em geral, é o cudoeiro. É o cudoeiro. Recentemente houve uma instituição que expulsou professora, expulsou alunos por dançarem cudoeiro. Isso é uma grande ignorância. Com todo respeito, isso é uma ignorância. É o seguinte, eu não conheço as regras, as leis, as normas das mesmas instituições, mas apelo que façam revisão das listas, dos guiões, antes da música estar no palco. Se você é uma instituição organizada, já poderias dizer na BEC que o cudoeiro não vai neste palco. E ninguém ia saber de nada. Então, tu deixas o ser humano subir ao palco para depois humilhá-lo. Não se faz isso.
Eu se estiver aqui a errar, caro chocolate, não me deixa errar. Podes intervir. Porque hoje queremos ganhar likes com o erro de outrem. E o ouro negro está a errar. Eu vou lhe deixar errar. Então não faça isso. Nós não somos ninguém para poder mandar as vossas leis, as vossas normas das vossas instituições. Param-nos antes de entrar dentro das vossas instituições. Eu se já estou aí com o cabelo pintado, estou a fazer inscrição para poder me formar dentro da tua instituição, você vai me admitir ali. Então, por que não me diz aí não? Antes de assinares aqui e dar o teu dinheiro, fica a saber que cabelos pintados, roupas assim, aqui não entra. Dê-me o formulário de como estar dentro daquela instituição. Então, a instituição deve banir músicas ofensivas e não o Kuduro no geral. Eu aprovo a banalização de músicas ofensivas, porque não ajudam a nossa sociedade. Boas. Porque no passado eu ouvia muito bem os mais velhos a dizer que há músicas para maior de 18 anos e aquelas músicas tocavam simplesmente aonde, como diziam, no dancing, na discoteca. Não era onde tinha criança. E ao público em geral, eu acho que vocês como públicos são culpados. Oh, por quê? Muito culpado. Bruno Esme, grande músico. Bebo Klein, grande músico. Rei Penda, grande músico. Puto Loilas, grande músico. Mas vocês dão audiência aos músicos XY que banalizam o Kuduairo com músicas e danças ofensivas. Por que vocês fazem isso? Querem o príncipe a cantar músicas ofensivas para ter como moeda em casa? Infelizmente, Ouro Negro, este é um dos grandes problemas que está a acontecer nos últimos tempos. Eu só acho que, para além do público ter culpa, o músico também tem culpa, porque o público não deve ditar o que deve ser tocado ou o que deve bater. O artista deve ter a consciência, dentro dos seus princípios da educação que recebeu, deve ter a consciência que não posso cantar músicas obscenas, independentemente de eu conseguir qualquer coisa ou não, mas eu tenho de respeitar a minha arte, eu tenho de conhecer que arte que eu faço e devo primar por aquilo que são os meus princípios e não devo seguir o que está a tocar ou o que o público quer. O artista não pode fazer música porque o público quer isso, não. O artista tem de fazer música porque é isso que ele sente, está dentro de si e tem de partilhar com as pessoas. Falaste tu aí do meu irmão. Falaste tu aí do... E eu não tiro nenhum ponto. Mas... Esse mesmo artista tem sido dito. O artista é livre e pinta o quadro a cor que ele bem entende. Ok. E nessa liberdade... É naquilo que acabaste de dizer. Ele canta o que sente. O artista vai cantar o que sente. Ele vai cantar, por exemplo, um tema Kama Sutra. Ele vai te levar no tema Kama Sutra, vai te levar em composições eróticas, aquelas músicas assim. Ouro. Agora, a peneira é do paspai da masmã do ovoante. É do local. Porque o músico não quer se limitar. É do promotor de evento. Eu estou a dar uma maratona e a maratona alberga todo tipo de ser humano. Criança, velho, adulto e jovem, tudo mês. Ouro. Então, não vou convidar o músico ofensivo. Esse é um tema grande. Já não temos tempo. Mas vou resumir o seguinte. Eu vou resumir o seguinte. Ai, quando falamos desses ofensivos, não há tempo. Ouro, o grande problema está nas famílias, está na educação. A educação.
todo excesso há uma carência. Verdade. Disseste muito bem. Tu colocas o tema erótico, por exemplo. Ok. Eu só vou desenvolver de acordo com aquilo que eu recebi, de acordo com aquilo que é a minha educação. Ok. Quando falo da educação, falta princípio, falta valores e falta outras questões, eu coloco aquilo que eu tenho. Não vou colocar aquilo que eu não tenho. Então, todo excesso há uma carência. As músicas obscenas que a gente ouve, há uma carência da parte dos músicos, também há uma carência da parte do público. Bem, já não temos tempo para continuar. Há uma carência da parte da cultura. Prontos. Bem, Príncipe, foi um prazer muito grande falar consigo. A primeira vez que nos conhecemos foi na Rádio Unia. Exato. Vocês foram convidados pelo Felisberto Filipe, na altura, que Deus o tenha. Uma grande figura e eu pude perceber a sua humildade. Obrigado. É isso que deve mover o artista. Humildade. Obrigado. Bem, nosso muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigado a todos os ouvintes e ao mesmo tempo a todos os caros telespectadores daqui do podcast que estão ligados. Muito obrigado. Ao presidente Gasolina e a sua família, um grande abraço. A toda a minha família, muito obrigado pelo apoio constante. Muito obrigado também a Banto, Boete. Já não temos tempo. Obrigado todo mundo. Tchau, Luanda. Tchau. Vem aí o grande jornal. Rádio Stop FM 107.3.